Olá, seja bem-vindo à TV Legislativa. Está começando mais um programa TVL Comunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a 28ª Oktoberfest, que já terminou. Nós vamos trazer um pouquinho dos resultados positivos, também negativos, se tiver, da Oktoberfest. Vamos conversar com o secretário de Turismo para falar a respeito do que a cidade ganhou com a Oktoberfest, né, o setor turístico. E também vamos, nesse primeiro bloco do programa, conversar com a coach executiva, Janaína Manfredini, que veio aqui no nosso programa falar sobre uma questão muito interessante, que é o comprometimento das pessoas no trabalho e também a função das lideranças, né? Como é que lidar com essa situação do comprometimento do funcionário, como é que a liderança no trabalho, o chefe, o gerente, lidar com essa situação. Janaína, obrigado pela sua presença, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Hoje, o que é de fundamental importância o comprometimento do funcionário para a empresa e bem, para que as lideranças também consigam trabalhar essa questão com os funcionários? É muito importante, porque o comprometimento vai fazer toda a diferença até no resultado, né, monetário da empresa. Porque cada um comprometido, vestindo a camisa, o que a gente chama, né, popularmente, sabendo qual é o seu papel, a importância do seu papel e sabendo que tem contrapartida até de desenvolvimento, de atenção, de reconhecimento, as pessoas dão mais do que é o combinado, né? E é isso que a gente precisa buscar nas pessoas, né? Esse comprometimento, o mais que o combinado, 140% das pessoas, que faz toda a diferença daí no mundo competitivo lá fora. Agora, é uma via de mão dupla, né? Tem os dois lados, quem pede o comprometimento, né? Aquele que também se compromete, que é um resultado também do empresário, do chefe, né? Eu sempre comparo, é como amizade, é como o amor, né? É como um casamento, é via de mão dupla, porque o colaborador, quando ele entra na empresa, ele passou às vezes por um processo de seleção, então ele entra cheio de gás, né? Querendo mostrar o que ele vai fazer, entender o que efetivamente ele vai fazer, entender a empresa. Quando ele percebe que a empresa entende isso, que a empresa sabe dizer qual é o papel dele, a importância do papel dele. Ele sente que se ele precisar de ajuda, ele vai ter alguém que vai sentar com ele e explicar. Ele percebe que consegue aproveitar o melhor que ele tem, né? Dentro do perfil dele, ele vai ser aproveitado. Ele tem as ferramentas que ele precisa. Ele tem um líder que inspire, ele passa a perceber esse ambiente diferente do que de qualquer outro emprego, né? Então, eu costumo dizer que fica mais barato para os gestores. Não que vai pagar mais barato, mas porque quando o colaborador não percebe sentido naquilo que ele está fazendo, quando ele acorda de manhã e não faz sentido, ele vai procurar sentido e muitas vezes ele começa a procissão na porta do RH. Eu preciso de aumento. Eu preciso de aumento. Por quê? Ele está procurando fora uma coisa que ele não está sentindo dentro. Quando ele percebe esse ambiente, ele não precisa mais procurar fora. Então, essa procissão diminui muito, essa busca pelo aumento de salário, que às vezes ele está buscando um salário que não é nem compatível com a função, que não é salário que ele precisa, o que ele está precisando é exatamente da contrapartida do comprometimento. Entendi. Janaína, agora como é que o líder, né, o chefe vai conseguir alcançar esse comprometimento do funcionário? Porque não deve ser uma tarefa muito fácil não, né? Não é não. Não é não. Não é não. Não. Primeiro, ele precisa estar 140% comprometido, porque ninguém dá o que não tem, né? Então, como é que eu vou exigir exemplo, né? O que eu não... Exatamente, é exemplo. Né? Ele tem que conseguir valorizar cada função dentro da equipe dele. Se ele conseguir perceber os perfis dentro da equipe, porque as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, respondem diferentes. Alguns são mais rápidos, outros são menos, mas uns são mais detalhistas, outros são menos, por exemplo. Se eu consigo entender isso e trabalhar com o melhor de cada um na minha equipe, eu vou saber explorar a minha equipe de uma maneira melhor e potencializada, né? Com isso, eu chamo que é o 1 mais 1 que vira um muito maior. É o teu melhor com o meu melhor que faz um muito maior, né? Aí a equipe dele tem toda a questão da confiança no líder, né? Dessa credibilidade, de que pode contar com, né? Então, ele começa a inspirar a equipe dele. Quando você tem um líder assim e outro não, isso é muito nítido de perceber. Porque o resultado todo mundo consegue, mas a que preço?
né? Como alguns líderes conseguem resultados fantásticos, mas a equipe dele não está pronta para a próxima porque eles precisam de tempo para se recuperar. Outros conseguem isso uma vez atrás da outra, uma semana atrás da outra, ou um cliente especial que precisou de uma produção diferente, mais, né, mais concentrada, ele consegue fazer isso após a outra, porque ele sabe trabalhar o melhor de cada um da equipe, ele sabe aonde ele pode exigir de cada um deles. Então esse líder é inspirador, ele é desenvolvedor, ele às vezes perde um tempo dele para sentar com o colaborador e dizer, ó, assim, 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 aqui, você aqui é fantástico, aqui nós vamos poder melhorar, porque eu sei que você sabe fazer isso, eu já vi você fazer. Então, sabe, senta com o colaborador, dá feedback, sabe dar feedback. Né? Tem que saber conversar acima de tudo, saber... Tem que saber motivar. Como é que faz para passar também todas essas orientações para não... para que o funcionário também, né, não se sinta assim, tô sendo criticado ou não tão gostando do meu trabalho, para também que ele consiga alcançar esse comprometimento do funcionário. Existe uma ferramenta que é muito trabalhada na administração, que é o mais, menos, mais. A gente chama de feedback burger, né? Que assim, é o hambúrguer, né? O que você faz? Você busca uma coisa boa, uma característica boa, alguma coisa de bom que ele já realizou. Aí eu tenho gente que diz, mas e se não tem nada de bom? Diz, bom, se não tem nada de bom, tem alguma coisa errada, ou com você ou com ele, ou você não consegue ver, ou realmente você está com a pessoa errada na tua empresa. Então você começa com uma coisa boa. Você não fala de fraqueza ou de negatividade ou de erro, você fala de ponto de melhoria. Porque a gente não está aqui para culpar, por exemplo. Acho que se tem culpa é do processo que por algum motivo permitiu o erro. Isso, então, vale avaliar o processo. Aí você colocou, mas aqui nós precisamos melhorar. Assim, assim, assim. Você vê que líder não fala eu, né? Nem você, fala nós. Nossa. Porque é equipe. E aí ele desafia deles, porque eu sei, eu já vi você fazer isso, eu tenho certeza que você pode, que você consegue. Não é mesmo? O cara sai motivado da tua sala, porque ele diz, é verdade, eu já fiz melhor. Eu já fiz melhor, por que agora não ficou bom? Porque também se foi alguma coisa que não estava dentro do controle, ele também vai ter abertura para dizer, pô, mas isso aqui, eu não tinha como controlar essa parte do processo, por exemplo. E aí cabe ao líder entender. Por que isso, né? O que foi que aconteceu que permitiu essa falha? Né? Entendi. Então, se o líder tem essa consciência e não procura culpado, porque o líder, nessa hora, ele não pode estar procurando culpado, ele tem que estar procurando solução, isso acontece, e acontece bem. Ô, Janaína, todo mundo almeja a liderança, por exemplo? Todo mundo que trabalha em qualquer função quer ser líder, tua opinião? Não. Eu já tive trabalhando comigo uma pessoa que eu queria muito que ele assumisse a liderança da equipe, porque eu achava extremamente competente, mas ele nunca quis, ele não queria. Mas olha, eu estou bem aqui, não me dá essa carga, eu não preciso disso, né? Então, e tem outras pessoas que você espera e não acontece. Muito me perguntam se tem gente que nasce líder. Isso que eu te perguntar, todo mundo pode ser líder? Pode. Todo mundo que quiser verdadeiramente. Alguns perfis têm mais facilidade, sabe, Rodrigo? Assim, por exemplo, os perfis que são mais extrovertidos, eles se arriscam mais por natureza, são perfis que não se importam tanto com aquilo que os outros vão pensar, por exemplo. Esses perfis vão ter mais facilidade, porque o líder vai ter que se expor, ele tem que se expor perante a equipe, ele tem que se expor perante o líder dele, né? Ele vai ter que assumir responsabilidades, e aquela história, lá na minha equipe deu alguma coisa errado, nós fizemos, então ele tem que levar, o líder é colchão, ele tem que receber daqui, mas saber como passar para cá, né? Então isso são dos dois lados, tanto quando vem dos líderes quanto vem dos liderados dele. Então assim, mas o líder tem que querer isso. E aí, se ele quiser, as habilidades e as atitudes, ele vai buscar as habilidades, ele vai buscar os conhecimentos que ele precisa e vai moldar as atitudes que precisa para ser líder. Então, sim, qualquer um que realmente quiser ser líder pode e vai ter capacidade e vai estar pronto para fazer isso. Bom, não é uma tarefa fácil, né, ter o comprometimento dos funcionários. Agora queria que, até para a gente já dando parte final da nossa conversa aqui, você desse também um feedback para os funcionários mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, até para os funcionários saberem realmente, né, por que devem ser comprometidos, né, ter esse feedback também para a empresa, né? Eu acho que um dos motivos que a gente deve estar comprometido é porque nós temos que fazer o nosso melhor a cada dia, o tempo inteiro.
Eu já ouvi até líder dizendo assim, mas eu não ganho para isso. E eu sempre digo, tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém olhando que daqui a 6 anos vai te ver em outro lugar e vai pensar assim, nossa, mas esse cara sempre foi leal, eu posso puxar ele para mim. Sabe? Então, começa por aí. Segundo, se você não tem toda a contrapartida da tua empresa, senta com a tua empresa, senta com o teu líder e coloca para ele o que é que são as dificuldades. Eu sempre uso muito que é no amor e na transparência. Porque se eu não sei, como é que eu vou adivinhar se eu não sei o que está no teu coração, por exemplo? Ser fiel ao trabalho. Por que hoje tu não tem vontade de levantar e vir para o trabalho? Senta com o teu líder e diz, isso para mim hoje é difícil, porque às vezes você está fazendo uma coisa e que você poderia fazer uma outra muito melhor, então sugira. Uma outra coisa que eu gosto muito de colocar, e quando eu trabalho coaching group, quando eu trabalho nas empresas, não cabe mais reclamação, cabe sugestão. Dê a sua sugestão, traga ela embasada, por quê, qual que é a sua sugestão, e que você vai perceber também do seu líder uma postura diferenciada. São técnicas, né, para facilitar o convívio, né? Porque o nosso trabalho, a gente sabe, já é uma família, né? Não tem como fugir. É uma segunda família que a gente tem, que são os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Não tem como fugir disso, né? Com essa correria do dia a dia, né? Mínimo, né? Janaína, quero agradecer muito aqui a sua participação. Obrigado pelas informações, pelas suas dicas também. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. A Janaína Manfredini, que é coach executiva, veio falar um pouquinho para a gente sobre o comprometimento dos funcionários com as lideranças e o que as lideranças também, os líderes, chefes, gerentes, diretores também precisam fazer para manter, né, os funcionários comprometidos com as empresas. A gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta aqui com a TVL Comunidade para falar sobre o balanço da Oktoberfest deste ano, os resultados positivos para a cidade, principalmente para o setor turístico. Nós já voltamos. Um instante só. Estamos de volta com a TVL Comunidade, lembrando que você pode ver este programa além aqui da TVL, também pela internet.